Resenha crítica. Produção textual, por meio da qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito de acontecimentos culturais, como uma feira de livros, por exemplo, ou de obras cinematográficas, musicais, teatrais, literárias, com o objetivo de apresentar o objeto, que é o acontecimento ou a obra, de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando o leitor a conhecer tal objeto na íntegra ou não. Uma resenha pode ser descritiva, é o caso dos resumos de livros técnicos, também chamada de resenha técnica ou científica. A apreciação ou julgamento em uma resenha descritiva julga as ideias do autor, a consistência e a pertinência de suas colocações ao longo da descrição da obra, ou seja, trata-se de um julgamento de verdades. Crítica ou opinativa. Nesse tipo de resenha, o conteúdo apresentado é um pouco mais detalhado do que na resenha descritiva, pois os critérios de julgamento são de valor, de beleza da forma, estilo do objeto, acontecimento ou obra. A exploração é um pouco maior, pois está nos detalhes que ocorrem devido à necessidade de que o autor da resenha fundamente suas críticas, sejam elas positivas ou negativas, utilizando outros autores que trabalharam o mesmo tema. Antes da produção da resenha de um livro, por exemplo, devem ser seguidos os seguintes passos: leitura e reflexão sobre o texto do qual será feita a resenha, sendo que muitas vezes são necessárias leituras complementares para um melhor entendimento do tema. Resumo da obra, no qual deverão ficar claras as ideias principais do autor. Este resumo será a base para a resenha, mas não ela. Selecionar dentre as ideias principais uma que será destacada e até aprofundada no caso das resenhas críticas. Emitir um julgamento de verdade, resenha descritiva, ou de valor, resenha crítica, sendo necessária a fundamentação no caso da resenha crítica. Elaborar a resenha a partir dos passos anteriores, sendo que a organização do texto fica a critério do autor. A resenha deve conter ainda uma brevíssima identificação do autor da obra, vida e outras obras. Ao fim da resenha, o autor da mesma deve se identificar. A resenha é um gênero textual cuja principal característica é a objetividade. Contudo, é preciso cautela para não confundir objetividade com superficialidade. Saber escrever uma resenha de qualidade é indispensável. Na vida acadêmica, por exemplo, você será constantemente convidado por seus professores a emitir opinião sobre vários assuntos. Portanto, não vale chegar à universidade sem saber como escrever um texto desse gênero. A resenha é um gênero textual cuja principal característica é tecer de maneira breve uma crítica sobre determinado assunto. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição, e esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Por ser uma síntese, muitas pessoas acabam caindo na armadilha da superficialidade, utilizando expressões como eu gostei, eu não gostei, esquecendo-se de que é preciso também argumentar para justificar as críticas positivas ou negativas que constaram na resenha. Tudo isso deve ser feito através do emprego de um vocabulário simples. Além disso, observe alguns pontos que não devem faltar no seu texto. Imparcialidade. Ser imparcial significa deixar as emoções de lado e escrever sem tomar partido, isto é, sem deixar que motivos pessoais contaminem a escrita.
deve-se ponderar apresentando aspectos positivos e negativos sobre o tema resenhado. Cientificidade. Por ser um trabalho de cunho acadêmico, a resenha deve ter cunho científico, ou seja, ela deve ser racional. Ela precisa ser sistemática, verificável, afirmações que podem ser comprovadas através da observação. Objetividade. Na resenha deve constar aquilo que for estritamente essencial, respeitando a característica principal do gênero, que é a brevidade. Detalhes e subjetividades não são elementos bem-vindos, pois o leitor que busca uma resenha busca também uma análise sintética sobre o assunto. Resumo. Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Quando reescrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos esquecemos dele. Afinal, não aprendemos com um simples passar de olhos pelas letras. Dessa forma, podemos até dizer que lemos o texto, mas quanto a assimilar, será difícil. O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as disciplinas, pois estará atento às ideias principais e se lembrará de pontos-chave do conteúdo. Expor o texto em um número reduzido de linhas não parece ser fácil, mas não se preocupe, a seguir estão alguns passos para se fazer um bom resumo e se dar bem. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele. Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Logo após, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e coesas. Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma. E, por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabem no resumo comentários pessoais. O resumo é o elemento essencial à compreensão de todo e qualquer discurso. Assim, são várias as circunstâncias em que você pode se deparar com distintos textos, todos eles se prestando ao exercício de atingir algo, mediante a finalidade comunicativa que se estabelece com o interlocutor. Nesse sentido, sempre existirão novas ideias, haja vista que a busca pelo saber faz parte da vida acadêmica. O resumo no universo dos trabalhos científicos recomenda-se que ele não sirva de introdução ou de apresentação do trabalho então exposto. Sua finalidade deve ser expor as intenções da monografia, artigo científico, dissertação ou da tese, com vistas a explicitar os métodos, resultados e conclusões, porém da forma mais sucinta possível, bem como proporcionar ao leitor as informações necessárias para que elas tirem um julgamento. Resenha crítica. A resenha é um gênero textual que tem como finalidade a descrição de um objeto, seja uma obra literária, um filme ou uma apresentação artística. A resenha crítica, por sua vez, é um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. Assim, sua função é fazer uma análise interpretativa do tema, que é discorrido, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Vejamos como fazer uma resenha crítica. Escolha o tema a ser analisado.
Para começar uma resenha crítica, é necessário delimitar o tema, que pode ser de um filme, de um livro. Se a tarefa for fazer uma resenha crítica de um livro, é necessário ler e analisar a obra. Aprofundar-se e contextualizar-se acerca do tema. Após ter definido o tema, é importante fazer anotações e uma pesquisa sobre o que se pretende resenhar. A leitura de outros textos ou mesmo de outras resenhas pode ajudar na escrita. Argumentar e dar sua opinião pessoal sobre o tema. Como sabemos, a resenha crítica é necessariamente um texto sobre um tema que expõe a opinião do autor. Sendo assim, depois de anotado e buscado informações, faz-se necessário definir a sua opinião. Vale ressaltar que quem escreve a resenha amplia os conhecimentos que envolvem o tema e a resenha ficará muito melhor. Estrutura da resenha. A resenha segue o modelo dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, introdução, que é a parte inicial que deve conter o tema, o assunto que será abordado, o desenvolvimento, a maior parte da resenha, com os argumentos e apreciações do autor, encontra-se no desenvolvimento, e a conclusão, que é a parte final que contempla o fechamento das ideias. Não é necessariamente uma parte muito grande.